nós, né? Sempre ajuda, né? E antes de eu começar a palestra, pessoal, eu quero aproveitar muito, como vocês estão vendo, olha que coisa linda que está ficando o nosso salão, a todos aqueles que colaboraram de uma certa forma, ouvindo trabalhar no final de semana com a gente, em doações, com uma fábrica 2 aqui, o pessoal que está vindo trazer cafezinho, todo domingo, o pessoal que está trabalhando, é uma imensa gratidão, tá? A todos realmente que colaboram, nem que seja com as orações para que dê tudo certo. Bom? Muito obrigada. Então, gente, para iniciar a nossa palestra, hoje nós vamos falar na reforma íntima. Algumas das pessoas aqui já participaram comigo, né, dessa aula sobre compreensão, tolerância, perdão, brandura, pacificação, companheirismo e renúncia. Nossa, quanta coisa, né, que a gente tem que aprender no nosso dia a dia. E é tão difícil a gente conseguir manter tudo isso no equilíbrio. É muito difícil. Mas faz parte do nosso aprendizado e da nossa caminhada tudo isso. Nós não somos perfeitos, nós precisamos ainda aprender sobre tudo isso. Todos nós, inclusive quem está aqui na frente. Eu falo que quem está na frente é quem mais tem que aprender, porque é quem está estudando para poder falar, né? Então, é muito importante a gente poder estar estudando sobre isso. Porque o nosso dia a dia, a gente vai levando a vida no decorrer, é uma coisa, é outra, é filho, é casa, é emprego, é trabalho, é pagar conta. A gente esquece de tudo isso e a gente não leva em conta isso aí, não. A segunda vez a gente deita, a gente fala, deixa eu orar, agradecer, pedir. Aí que a gente começa a pensar nessas palavrinhas. Mas elas fazem parte da nossa vida diária. A todo instante, né? Então, nós vamos aqui começar com a compreensão e tolerância. O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. E consiste em não se ver superficialmente os defeitos alheios, mas em se procurar salientar o que há de bom e virtuoso no próximo. Porque se o coração humano é um abismo de corrupção, existe sempre nos seus mais ocultos refolhos os germes de alguns bons sentimentos, centelhas vivaz da essência espiritual. Isso está no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que acontece? Todos nós temos a centelha do amor dentro de nós, no nosso íntimo. A gente só precisa aprender a trabalhar ela. Porque ela faz com que a gente consiga colocar para fora justamente tudo isso que ele fala aqui, ó, a caridade. Porque a caridade, gente, ela é simples, ela é verdadeira e são nas pequenas coisas. Num gesto de um bom dia carinhoso. Olha só como a gente às vezes levanta, bom dia, bom dia, bom dia. Agora se você falar, bom dia, gente, tudo bem com você? Dá um abraço. Olha só o sentimento, a energia que você leva, que você manda para aquela pessoa, do qual você fala um bom dia carinhoso, porque é simplesmente bom dia. Não é diferente? Se alguém chegar para você e falar, bom dia, querida, tudo bem? Do que alguém chegar e falar, bom dia. Né? Uma vez eu ouvi uma palestra de um senhor que eu gostava muito lá em São Paulo, no outro centro que eu trabalhei, o seu Jardim, que até desencarnou há 15 dias atrás. Ele falava assim para mim, quando vocês atendem o telefone, falava na palestra, não só para mim, mas eu trazia para mim, né? Porque ele falava assim, quando você fala, alô, pois não, com quem eu falo? Você já sente a energia boa do outro lado. Agora, quando você fala, alô? Com quem deseja? Gente, olha a diferença. Você já sente o impacto da coisa. Então, a gente tem que se corrigir a cada dia nessas pequenas mudanças que nós temos que fazer com nós mesmos. Isso não quer dizer, eu estou falando aqui que eu faço assim também, não sempre. Às vezes eu tenho que me corrigir toda hora. Então, a gente precisa se corrigir. Porque se a gente não se corrige, a gente não pode dar o exemplo para os filhos, para os netos, para os sobrinhos. Que exemplo nós estamos
precisamos estar preparados para aceitar as reações, a conduta, o modo de ser das pessoas, sem pré-julgamentos ou condenações. Precisamos estar preparados para aceitar as criaturas como elas são, do jeito que elas se expressam, até mesmo quando corrompidas, criminosas, assaltantes, prostituídas ou viciadas. Aí você para falar assim, meu Deus, como que eu vou conseguir, né, lidar com tudo isso dessa forma? Lidar com pessoas, né, com assaltantes. Nós ainda não estamos nessa condição. É muito difícil, porque isso é pesado ainda para a gente. Chico Xavier, ele lidava com isso otimamente, mas nós, para chegar ao nível do Chico, nós precisamos de muitas encarnações, muitas. Então tem uma história dele, acho que todo mundo aqui deve conhecer, né? Que o assaltante pulou o muro da casa dele e entrou para roubar. Imagina, olha o que o Chico fez. Meu filho, venha cá, sente na mesa, preparou o lanche ainda para o assaltante comer. Preparou a comida, sentou na mesa, comeu com ele. E antes dele ir embora, pegou o que ele tinha no armário, na geladeira, pôs numa sacola e deu para ele levar. Aí ele ia voltar pelo quintal e falou, não, se alguém vê você pulando, eu acho que você me assaltou. Vem cá, vai sair para o portão. Estou só resumindo, né? Mas olha, será que nós temos condições de lidar com isso? Nós ainda estamos muito lá atrás, muito. Então nós precisamos ainda aprender muito para chegar a esse patamar, mas nós já podemos aprender a lidar no nosso dia a dia com as pequenas coisas. Né? Com alguém que falou rispidamente, como eu falei no telefone, alô, tudo bem? Qual é o seu nome? A gente do outro lado tenta mudar a situação. Não é fácil, mas nós precisamos mudar essa situação. E quando a gente faz isso, a gente quebra o outro lado, quebra aquele gelo, né? Aí a gente consegue mudar, a pessoa fica já meio desconcertada de ter falado, aí você vai com mais jeitinho e pronto. Você consegue mudar aquela situação. Não é verdade? A gente às vezes é explosivo, então às vezes a gente termina distorcendo as coisas por falha nossa. Porque nós não conseguimos lidar com essas situações. Então nós precisamos aprender a lidar primeiro conosco para poder lidar com o outro. Certo? A tolerância. O sentimento de tolerância é uma consequência da compreensão. Como não nos cabe salientar os erros e defeitos alheios, nem mesmo criticá-los. Devemos admitir, desculpar, aceitar, perdoar, atenuar e mesmo comutar esses erros. A atitude mais prudente, honesta e cristã é a de compreensão e tolerância para com quaisquer indivíduos. Esse é o nosso comportamento mais produtivo. Foi o que eu acabei de falar agora, não foi? É justamente isso. Nós conseguimos ser cristãos a partir do momento que a gente começa a tentar nos modificar, sempre para melhor. Porque tudo que a gente for fazer de melhor com o nosso próximo, tudo isso é caridade. A caridade não é só a gente preparar uma sacolinha de roupa, levar, preparar uma sacolinha de alimento e levar. Muitas vezes, uma visita para um irmão necessitado, mesmo que você às vezes não leve nada e ele esteja necessitado, só de você ir lá, conversar, acalmar aquele coração. Gente, às vezes aquilo para ele vale muito mais. Ele vai receber aquilo como a maior caridade que ele está recebendo naquele momento. Até para ele compreender, às vezes termina nesse momento compreendendo o que ele está passando. Quando a gente consegue levar boas palavras. Né? Aí vamos falar sobre o perdão. Espíritas, não esqueçais nunca que tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser uma expressão vazia. Pois vos dizeis, espíritas, sejam, esquecei o mal que vos tenho feito e não penseis senão uma coisa, no bem que podeis fazer.
perdão. Palavra linda, que nós devemos colocar ela não só na nossa boca, mas no nosso coração. Mas como é difícil perdoar verdadeiramente. Até quando eu dei o curso aqui, né, o Renato, a Érica, eu falei assim, quantas pessoas, né, falam assim, não, eu perdoei. Eu perdoo, mas eu não quero ver a pessoa na minha frente muito contente. Então não perdoou, gente. Na verdade, você não perdoou. O perdão é justamente você esquecer tudo que você fizer. Você saber que o que foi feito não te dói mais. Quando você para analisar, você fala, não me dói mais. Isso não me dói. Eu consigo superar. Eu consigo enxergar de outra forma. É fácil, não. É muito difícil. O perdão verdadeiro é difícil. O dizer eu perdoo é fácil. Agora, a gente realmente aplicar o perdão é muito difícil. Às vezes, uma palavra que a pessoa fala e pronto, a gente já se magoa. E aí? Temos que aprender a perdoar, começar a perdoar essas pequenas coisas. Porque dos pequenos que a gente vai se melhorando. A gente vai partindo para as coisas maiores, para que a gente consiga superar tudo isso. Certo? Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, pode falar também, tá bom? Vamos lá, então, quantos males nesse mundo não poderiam ser evitados com o perdão? Outra coisa, né? Quantas coisas poderiam ser evitadas nessa vida? Centralizamos em nós mesmos a importância de tudo e não percebemos o sentido coletivo da nossa existência. É sempre o eu, o meu, para mim, comigo, em mim, ou seja, o egoísmo ou egocentrismo. Tudo que a gente faz ao nosso redor. É na minha casa, é na minha família, né? É o meu carro, é o meu emprego. Nós precisamos mudar um pouquinho essa fala. A nossa casa, a nossa família, o nosso emprego, o nosso trabalho. Então, quando a gente for falar, já vamos começar por aí. Isso é um treino até. É o nosso. É o nosso. Vamos tirar o meu, o eu, o nosso. Quando a gente começa a fazer esse treino, tudo é nosso, nós fizemos. Às vezes você vai fazer alguma coisa, alguém vem e te ajuda, faz só um pouquinho. Quem terminou foi você. Nunca fale eu fiz, eu terminei. Nós fizemos. Nós conquistamos. Isso faz com que a gente aprenda também a tirar o eu, o egoísmo aos poucos. Porque o mundo é egoísta. Totalmente egoísta. Mas nós não vamos conseguir mudar o mundo. Mas nós vamos começar a mudar a nós mesmos. Não é verdade? Continuando. O que nos atinge no momento glorioso e sensível do nosso eu é motivo de reação imediata, de defesa, revide, vingança. Quanto mais posses e poder tivermos, mais fortemente respondemos e maiores proporções assumem nossa reação às ofensas. Geram-se inimizades, conflitos e guerras. A gente vê aí quantas guerras, né, no mundo que tem. Por quê? Primeiro pelo egoísmo, segundo pelo poder. O poder, a ganância, traz justamente isso, sempre querer mais que o outro. Existe o que depois? Esses desajustes, né? Aí vem a vingança, as guerras, todos esses conflitos que a gente vê aí fora, gente. Por causa do quê? De poder? Perdoar é ainda um grande desafio para todos nós, nas menores coisas que nos envolvem. Alguém que nos
resvala por descuido, na rua já recebe nossa reclamação. Aquele que nos toma à frente a fila do ônibus é logo puxado para trás. Alguns centavos a menos no troco recebido causa uma discussão. Um cumprimento menos atencioso de um vizinho já nos torna inimigo comum. É lógico, aqui ele está falando de uma coisa bem, né? Eu acho que a gente já não está tanto nesse ponto também, né? Eu espero, né, que a gente já esteja num ponto melhorzinho, né, de convivência, não é verdade? Mas é justamente o que eu falei. Às vezes a gente se estrela por qualquer coisa, por qualquer motivo bom. Isso faz com que nós tenhamos que estar atentos às vibrações com os nossos pensamentos. Quando nós temos pensamentos bons, a gente compreende um desatino de alguém. Quando nós estamos com a nossa vibração mais baixa, com pensamentos menos favorecidos, pode ter certeza que a gente se estrela rapidinho. A gente se deixa levar. Né? E a gente sabe, na espiritualidade, quantos irmãos estão aqui? Não são só vocês aqui. Quantos outros irmãos no mundo invisível que está aqui junto com todos nós? Sentado, em pé, a casa está cheia. Né? Aí, o que acontece? Nós é que vamos mudar a nossa vibração para que a gente possa ter esse entendimento junto ao próximo na nossa vida, que vai compactuar com a gente. Então, tudo depende mesmo de nós. Porque se a gente como que eu vou dizer? Se a gente realmente não prestar atenção, a gente se deixa levar por qualquer coisa. Quantas desavenças a gente vai ter tanto dentro de casa? No trânsito. Nossa, verdade, Rose, no trânsito. Eu sou péssima no trânsito. Sou péssima. Não tenho paciência. Eu falo isso, verdade. Meu filho só vem falando pra mim, mãe, qualquer dia você vai tomar um tiro na cara. Porque eu não tenho paciência no trânsito. Eu tenho que me corrigir. Então hoje, graças a Deus, morando em Hortolândia, eu morava em São Paulo, o trânsito lá é mais, né? Hoje já em Hortolândia eu já tenho um pouco mais, estou aprendendo aqui, tá vendo? Um pouquinho mais de paciência no trânsito. Então eu estou tendo um pouquinho de ensinamento com a cidade mais calma também. Mas isso faz parte de nós queremos aprender também, né? Falando agora de brandura e pacificação. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus. Ao anunciar essas máximas, Jesus fez da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade, da paciência uma lei. Então, a lei de tudo isso, a brandura e a pacificação. Vamos ser pacíficos. É aí, ó, o trânsito é um exemplo. Vamos ser pacíficos no trânsito. A pessoa está com pressa, te cortou, vai na paz, meu irmão, minha irmã. Vai com Deus, amigo. A paciência deixou aqui, eu vou na calma. É difícil, não é? Não é difícil porque a gente não dirige isso? Quem falou que estava mudando, cortando no curso, você não foi? O Renato falou, ó, estou tendo mais paciência no trânsito já, viu? Mas precisa. E vocês sabem que esse estudo de reformaísmo, ele é muito bom, muita gente passa uma vez por ano, porque é algo que a gente tem que estar estudando direto, porque é a nossa mudança. A nossa mudança tem que ser diária. E se a gente não estudar isso diariamente, nós vamos esquecendo no dia a dia. A gente vai deixando pra... Se a gente está estudando, não, tem que retomar isso aqui. Eu estou atrasada nisso aqui, eu preciso retomar. Nem sempre as pessoas são boas ou justas, como às vezes a gente fala, fulano não foi justo comigo. Será? E se não foi também? E daí? Quem tem que melhorar sou eu não vou melhorar ninguém. Eu tenho que melhorar a mim. A mim. Eu tenho que me modificar. Eu tenho que perdoar aquele que não me fez alguma coisa que eu não gostei.
mudar nos corações dos homens, muito terão que mudar os quadros atuais do panorama terrestre. Eu não consigo mudar o mundo, eu não consigo mudar as pessoas, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, muita coisa vai mudar. Como consequência, vivemos numa sociedade caracterizada por distúrbios de muitos gêneros, apresentando-nos inconstantes, ciumentos, invejosos, derrapando sempre na animosidade e na malquerência. Então, se a gente não tentar mudar esse caminho que a gente tem que tornar melhor, não só para nós, mas para aqueles que convivem com a gente, fica difícil. Então, primeiramente, nós temos que começar a mudar nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com as pessoas que a gente convive. Por quê? As pessoas que a gente convive justamente são aquelas que vieram para nos ensinar. E nós aprendemos a lidar com todas essas diferenças. Não é lá fora só não. Lá fora é pouco. Nosso maior aprendizado é dentro da nossa casa. É com os nossos familiares. É com o irmão. É com o pai. É com mãe. É com sogro. É com sogra. É com tio. É com filho. Essas pessoas, quando vêm, elas encarnam na mesma família porque nós temos débitos com todos eles. E nós precisamos corrigir todos esses defeitos que temos, todas essas desavenças que nós temos. Nós precisamos corrigir isso, porque senão, na próxima encarnação, nós vamos voltar com eles de novo. Né? Tem gente que fala, não quero voltar com eles, então faço o melhor agora, para poder, né, falar, não, cumprimos o nosso papel. Nós já estabelecemos a paz entre nós. Tá certo? Cada um de nós é chamado a construir na edificação desse mundo melhor. E entre as ferramentas e instrumentos empregados estão, sem dúvida, a brandura e a pacificação. Como utilizá-la? Dissipando quaisquer sentimentos de contrariedade por motivos comuns que nos ocorreram. Né? Conciliando discórdias entre familiares ou amigos no mau entendimento comum. Eu estava explicando agora para vocês. Buscando na prece e na meditação serena a renovação das forças e disposições do bem. Então, quando a gente percebe que está difícil para a gente conduzir alguma coisa dentro de casa, algum problema que a gente tenha, que a gente vê que está difícil, nós temos que pegar na prece, pedir para que os nossos anjos, os benfeitores espirituais, né, como a gente fala, os mentores, estejam sempre com a gente, nos intuindo pelo menos. Porque eles não vão dizer para a gente, olha, faz isso, viu? Olha, faz aquilo. Por que não? Porque o livre-arbítrio é nosso. Ninguém vai conduzir a nossa vida. Então, o que acontece? Vamos orar muito, pedindo, para que a gente tenha muita compreensão, para que eles possam estar nos incluindo, nos dando a luz, para que a gente possa ter um entendimento daquilo que a gente vai fazer. Para que nós possamos tomar as atitudes corretas, não atitudes erradas que a gente lá na frente pode se arrepender. Então, é nós. Como eu falei isso, sempre nós temos que mudar a nossa caminhada. Companheirismo e renúncia. Quem quer que seja o depositário da autoridade, seja qual for a sua extensão, desde o Senhor sobre o seu servo até o soberano sobre o seu povo, não pode negar que tem o encargo de almas e responderá pela boa ou má direção que tenha dado aos seus subordinados, e as faltas que estes puderem cometer, os vícios a que forem arrastados em consequência dessa orientação ou dos maus exemplos recebidos, recairão sobre ele.
Todo homem tem sobre a terra uma pequena ou grande missão, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Isso também está no Evangelho, no capítulo 17. Então, o que acontece? Como eu estava falando, nós somos o exemplo de tudo e de todos. Quando a gente tem alguém que a gente cuida, principalmente os filhos, né? Aqui ele fala dos empregados, todos os subordinados. Se nós não mostrarmos o melhor exemplo para ele, com certeza ele vai seguir um caminho que não é bom. E a culpa vai ser só dele, por ter errado? Também será nossa. A culpa também será nossa. Por quê? Porque nós não soubemos orientar, nós não soubemos fazer com que ele seguisse o caminho, porque eu não dei o exemplo. Eu não dei o exemplo para ele. Então fica difícil, né? É onde ele fala que todo homem tem sobre a terra uma pequena ou grande missão. Então qual é a nossa missão aqui? É trabalhar para o bem, é ensinar o melhor a todos aqueles que compete a nós. Seja um familiar, seja um amigo, nós temos que fazer o melhor, o nosso exemplo e poder orientá-los, né? Falando mais sobre o companheirismo, precisamos desenvolver o companheirismo, combatendo o personalismo por todos os meios, para não desviarmos a nossa missão de produzir e propagar o bem que a doutrina nos ensina. Se temos, então, ao menos algumas oportunidades que o nosso entender possam nos fazer melhores companheiros, aceitando as ideias ou pareceres dos outros que mais convenham em resultados produtivos, mesmo contrário ao nosso. Ouvir críticas pessoais feitas a nós sem irritação, tirando delas o melhor proveito. Então, o que é companheirismo? É a gente aceitar a ideia do outro, mesmo que ela não esteja de acordo com a nossa. Isso também é difícil, né? Nem sempre a gente consegue, né? Não, você está errado. Não, não estou, eu estou certa. Gente, a gente precisa ter companheirismo. A gente precisa aprender a encontrar no outro aquilo que para ele também é o certo. Nem tudo que é certo para mim é certo para o outro. E vice-versa. Então, o companheirismo é a gente estar ao lado daquele que, mesmo que não esteja fazendo o que nós gostaríamos que ele fizesse, mas a gente está ali, apoiando ele. Nós não vamos apoiar a pessoa fazer coisa errada, mas algo que para nós não seria legal, mas para ele, aquele caminho é o que ele está vendo a melhor chance para ele, então vamos apoiar. Né? Falando agora da renúncia. Vosso apego aos bens terrenos é um dos maiores entraves ao nosso aprimoramento moral e espiritual. Com o apego à matéria, aniquilais as vossas faculdades afetivas, voltando-as inteiramente para as coisas do mundo. Sede sinceros. A fortuna proporciona uma felicidade sem matéria. Quando os vossos cofres estão abarrotados, não há sempre um vazio em vossos corações? Isso não quer dizer que toda pessoa que tem dinheiro, condição financeira, ela seja egoísta. Mas, na maioria das vezes, acontece que a pessoa, quando ela tem uma situação financeira melhor, ela se esquece um pouco desse outro lado, o lado mais humano dela, de ser mais compreensiva. Por quê? Porque ela termina se deixando levar pelo que aquilo está trazendo de melhor para ela, que é o material. Ela corre sempre para ganhar mais, pode prestar atenção. Pessoa que está trabalhando e está ganhando, ela deixa, às vezes, a religião de lado e ela corre atrás de trabalhar mais. Não, está dando certo, então eu não posso perder tempo. E ela vai. Ela corre atrás do quê? Isso aqui. E nem sempre isso aqui é o bem maior.
conseguiram, fizeram, montaram, pode-se dizer um império, vai, uma empresa, e depois de velhos, entregou na mão dos filhos, o que aconteceu? Não sobrou nada. Perderam tudo. Tudo isso vem e vai. Isso não quer dizer que a gente não tem que lutar pelo melhor, pelas nossas conquistas. Mas a gente não pode deixar de lado o nosso eu. A gente não pode deixar de lado Deus, o caminho do bem, o aprendizado. Porque a gente pode ter todo o aprendizado e saber medir. Tem que aprender a medir. A gente esquece de medir, né? Como nos manter razoavelmente equilibrados, sobrevivendo hoje com as onerosas despesas sem nos atormentar? O maior engano é fazer das ambições o desejo de possuir móveis, imóveis, veículos, aparelhos domésticos de última geração, vestuários e utensílios, os principais objetivos do nosso salário, e eles nos condicionando com avidez e desassossego. É verdade. A gente deita na cama e fica assim, nossa, esse mês eu acho que eu consigo comprar não sei o quê. Vai dar para me comprar, trocar de carro, não sei o quê. Muitas vezes a gente esquece de rezar para dormir. Mas lembra de estar com a cabecinha lá, vendo o que vai fazer com o dinheiro que vai entrar mais ou entrou mais. Com o nosso trabalho. Né? A gente esquece, não é? Renunciar é principalmente não viver preso à posse de valores monetários, mas é também estar liberto da importância dada aos valores profissionais, intelectuais, sociais ou políticos. Ninguém precisa ser rico ou socialmente evidenciado para ser respeitado, admirado ou amado. Então, muitas pessoas também lutam para poder ter um status. Só que a gente tem que aprender que para ter status não precisamos ser ricos, não precisamos ter posses, né? A renúncia, fruto da paciência e confiança em Deus, é o apanágio do espírito que se identificou com o aspecto mais elevado da vida. Amar sem desejar recompensas. Na doutrina, aprendemos que no início da sua evolução, o espírito busca sempre a satisfação de seus instintos. Olha que coisa linda. Então, nós estamos aqui para aprender. Já estamos no finalzinho, tá, gente? Estamos aqui para aprender. Nós viemos com alguns instintos encarnados. Então, nós temos que aprender a lidar com eles. Aqueles que instintos que não são favoráveis para a nossa caminhada, a gente tem que aprender a mudança com eles. E aí, a gente vai fazer o quê? Treinando as nossas virtudes. Porque quando a gente começa a deixar de lado os nossos vícios, os nossos defeitos, a gente começa a treinar as nossas virtudes. Isso é uma escada, é um patamar. É nós nos reconhecermos que somos importantes, que nós amamos e que somos amados. Não adianta a gente falar, ninguém gosta de ninguém. Sempre tem alguém que gosta da gente. Deus nos ama. Cristo nos ama. Nosso anjo guardião, ele está conosco todo o tempo, quando a gente necessita. Aí alguém fala assim, mas às vezes o anjo guardião não está do nosso lado. Não, às vezes ele não está mesmo, sabe por quê? Porque quando ele tenta nos favorecer, mostrar o caminho, estar ao nosso lado, fazendo com que a gente enxergue o nosso caminho, a gente está se desvirtuando. A gente se desvirtua. Nosso anjo guardião está ali. Vem, fala, orienta, mexe com a gente, mas a gente prefere o caminho errado. Nós afastamos o nosso anjo guardião muitas vezes.
grita, me ajuda, por favor? Ele vem rapidinho. Mas quando a gente está no caminho errado, ele está do nosso lado, nós afastamos ele. Por quê? Porque nós, com as nossas vibrações baixas, com os pensamentos errados, nós trazemos outros irmãos que querem justamente nos desvirtuar. E aí o que acontece? Nem mesmo nossos anjos não conseguem chegar perto da gente. A não ser que a gente mude pensamento. Me ajuda, por favor. Aí nós conseguimos afastar aqueles irmãos negativos e onde ele chega perto de nós com a ajuda que nós precisamos. Então, meus amigos, eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa de boa para vocês hoje aqui, né? Que são lições que a gente estuda no nosso dia a dia, através da nossa caminhada, através do nosso trabalho aqui na casa, que nos faz justamente aprender. E olha, não é fácil, a gente, ó, estuda muito aqui, não é não, Luzia? A gente estuda muito, toda semana a gente está aqui, nesse trabalho incessante. Viviane, Dona Mercedes, gente, é uma luta incessante, é um aprendizado na prática. Na prática. Por isso eu convido todos vocês para os estudos da casa. Venham para os estudos da casa. Venham para participar dos trabalhos, quem tiver oportunidade, porque ajuda a gente a se confraternizar de uma forma tão gostosa que quando a gente sai daqui, quantas vezes eu em casa falava, nossa, uma dor de cabeça, hoje eu não vou, hoje eu não estou me sentindo bem. Juro para vocês que eu fazia isso, eu me olhava no espelho e falava assim, não, você toma uma dipirona e vai para o grupo trabalhar. Eu vinha com dor, eu venho com dor, terça-feira eu tomei uma dipirona para vir trabalhar aqui na casa, já estou daqui, né, Luzia? Tomei, sai daqui sem dor. Por que será, né? Porque além da energia boa que a gente recebe aqui, nosso pensamento muda. E quando a gente transforma isso na gente, até o mal-estar sai, ele vai embora. Porque ao nosso lado estão só irmãos de boa índole. Mentores que estão aqui cuidando da gente. E que com muita alegria, muita luz, a gente sai daqui transformados. Eu saio daqui, eu ligo o som do carro, eu não fico ouvindo só musiquinha, né, de Ave Maria, não. Eu vou no samba, eu fecho os vidros do carro e vou para casa depois da quinta-feira ou depois da terça-feira dos trabalhos mediúnicos. Eu ligo o som alto e vou cantando, que nem louca dentro do carro, de felicidade. Por quê? Porque eu estou me sentindo feliz. Às vezes eu chego em casa com som. Eu pego ele na garagem, é meu esposo, tá? Eu pego ele na garagem e começo a dançar com ele. Não é verdade? Eu saio feliz, é uma felicidade que transborda dentro da gente. Porque a gente tem que se fazer feliz. A gente tem que olhar para a gente e falar, eu sou feliz. Eu preciso ser feliz. Eu preciso amar, eu preciso ser amada. Para mim ser amada, eu tenho que amar. Não é? Então é isso. Ah, mas é que me ama sim, do jeito dele, mas ama, do jeito dela, mas ama. O filho não me ama, do jeito dela, te ama. Vamos ser felizes. Vamos cantarolar. Né? Eu falo às vezes, já falei isso inclusive aqui no curso. Gente, vai fazer uma comida?